Boa noite, nós vamos iniciando mais uma gravação do nosso estudo Praticando o Poder do Agora. Meu nome é Lara Cristina e eu estou professora e terapeuta holística e abri esse canal para que a gente possa juntos expandir nossa consciência, ter uma visão, vamos dizer assim, quântica do universo e transmutar as nossas energias, transmutar os nossos pensamentos, transmutar os nossos sentimentos, trazendo para a gente a nossa melhor versão, tirando de dentro de nós todo o nosso poder, que ele está apenas dentro. Então, através de estudos, de falas, de conversas, né, de repasse de conhecimentos, muitas das vezes conhecimentos esses que eu venho repetidamente falando, né, sobre física quântica, sobre como o universo quântico funciona. Então, através disso, a gente vem tentando trazer uma experiência diferenciada para as pessoas que participam. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui comigo, né, conosco. A gente nunca está sozinho, né? Sempre temos a nossa egrégora juntamente conosco. Nós estamos estudando o livro Praticando o Poder do Agora, Oi Mafalda, e nesse livro a gente aprende a desidentificar de sentimentos, emoções, situações, experiências que estão fora. Aprendemos quanto mais nos conectamos conosco, né, com o nosso eu superior, com o nosso silêncio interno, nós vamos deixando o todo agir na nossa vida, ou seja, vamos indo no fluxo universal. E esses conhecimentos, eles são maravilhosos para a nossa vida, né? Eles vão trazendo uma mudança muito grande para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa entender que é muito importante, quanto mais eu expando, quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu vejo formas diferentes de pensar, de sentir, de agir, ou formas diferentes de ver o universo, de ver aquilo que me acontece, mais facilidade eu tenho de lidar com todas as adversidades que vêm acontecendo em nossas vidas. Isso que eu sempre falo, que eu sempre passo nas minhas lives, nos meus, não é live, né, porque eu não faço live ao vivo, geralmente a gente grava, mas sempre que eu faço os nossos encontros, eu falo para vocês, são minhas experiências, minhas vivências dentro dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados. Geralmente eu não sigo um script, eu até não consigo, né? Eu até gostaria, mas eu sempre fujo, né? Porque eu falo um pouquinho a mais, vamos dizer assim. Mas minha principal função é sempre falar aquilo que faz meu coração vibrar. Então eu creio que dessa forma eu consigo acessar mais as pessoas mais simples, né? De uma forma tranquila, simples e, enfim. Nós vamos hoje dar continuidade no estudo do livro. Eu fiquei até de olhar no canal qual foi o último capítulo que a gente fez aqui, mas eu não me lembro. Eu esqueci de olhar. Eu fiquei trabalhando. Eu vou dar uma recapitulada, né? Eu adoeci semana passada, no sábado, eu não dei conta de fazer o encontro, não tinha forças espirituais, mentais, emocionais, físicas de jeito nenhum para fazer. Então ficou para trás o sábado passado, né? E hoje, graças ao todo, já retornei, já fiz minhas mesas, já cumpri com minhas obrigações, meus compromissos, graças ao todo. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Ainda estou um pouquinho fraca, não sei se vocês vão perceber, com umas olheirazinhas, né? O olho fundo, porque realmente a queda foi bem forte, mas a gente passa um batonzinho, põe um colarzinho e tenta dar uma melhorada, né? Porque aqui a amorosidade continua a mesma, talvez até um pouco mais, né? Porque quando a gente adoece, a gente fica mais sintonizado com a amorosidade, né? A gente fica mais frágil, menos arrogante, menos orgulhosos, menos egóicos, né? A gente diminui bastante, assim, aquela, né? E se torna mais conectado, O ego diminui, a gente conecta com a fonte criadora, né? E agradece por ele ter deixado a gente continuar mais um pouquinho, né?
nesse planeta maravilhoso e agora já restabelecendo a saúde. Bom, deixa eu encontrar aqui o livro, se vocês quiserem falar alguma coisa. Cíntia, me parece que é a primeira vez que você participa conosco, né? Eu não me lembro de você ter participado com a gente. Se você quiser falar alguma coisa, Mafalda já é minha parceira há quase 3 anos, né? Já é minha, já. Aí, se você quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Deixa eu só achar aqui o nosso livro. Eu creio que nós estamos indo para o capítulo 9 hoje, né? É, eu creio que seja isso. A última frase lá no capítulo 8 foi: o ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental vulnerabilidade. Essa foi a última frase no capítulo 8 e eu creio que foi no capítulo 8 mesmo que a gente encerrou. Parece que tem mais alguém querendo entrar, deixa eu ver aqui. Ou foi só impressão minha? Não, foi só impressão minha. Bom, então, vamos começar aqui do capítulo 9. Deixa eu aumentar para eu não precisar colocar óculos. Capítulo 9, transformando a doença e o sofrimento. Aí, olha que capítulo interessante. Transformando a doença em iluminação. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a sua vida neste momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo de situação de vida. Vou explicar isso aqui, né? Quem não está seguindo, quem é a primeira vez. Por exemplo, eu fiquei doente essa semana, então a doença foi uma situação de vida. Certo? No primeiro momento eu me identifiquei com a doença, fiquei presa, né? Quem me segue sabe. Aí eu tenho as minhas fases dentro da doença, até que eu falo, não, eu sou saudável, eu sou amor e luz e retorno meu caminho de cura. Porque eu solto, me desidentifico e volto a ser estado consciencial saudável. E solto aquilo ali, aí a gente volta para o caminho da gente. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim, possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda, mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existe problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere às nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Se ao se concentrar neste instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores. Não tem o se não, viu, gente? Esse se foi colocado aqui na minha boca. Vamos lá. Ao se concentrar neste instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa, consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. A doença não é o problema, você é o problema enquanto a mente estiver no controle.
Quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma, não sinta culpa de nada, não culpe a vida por tratar você tão mal, mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença, não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Transforme-se, torne-se um alquimista. Transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então, esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e de que neste momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. Sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa ruim na sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal, da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas, não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo, do próprio não manifesto. Essa é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença. É uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova, transformando o sofrimento em paz. Em situações extremas, pode ser impossível aceitar o agora, mas sempre temos uma segunda chance na entrega. Nossa primeira chance é nos entregarmos a cada instante à realidade do momento, sabendo que aquilo que é não pode ser desfeito, porque já é. Dizemos sim àquilo que é ou aceitamos o que não é. Então fazemos o que tem de ser feito, o que quer que a situação exija. Se nos submetemos a esse estado de aceitação, deixamos de criar negatividade, sofrimento ou infelicidade. Passamos a viver em um estado de não resistência, um estado de graça e de luz, livre das disputas. Sempre que você for incapaz de realizar isso, sempre que perder essa oportunidade, seja porque não está gerando uma presença consciente o bastante para evitar o surgimento do padrão de resistência habitual, ou seja, porque as circunstâncias são extremas, que são completamente inaceitáveis, você está criando alguma forma de dor, alguma forma de sofrimento. Pode parecer que é a situação que está causando sofrimento, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Aqui está a sua segunda chance de entrega. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento, permita que ele esteja ali, entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma que o sofrimento assuma, abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é uma crucificação. Permita que ela seja sua ressurreição ou ascensão ao céu. Quando a sua dor é profunda, tudo o que disser a respeito
de entrega vai provavelmente lhe parecer superficial e sem sentido. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo. O que pode ser mais normal? Mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas, como o trabalho, a bebida, as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções, etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna inconsciente, quando você nega o sofrimento emocional. Tudo que você faz ou pensa fica contaminado por ele. Você o irradia, por assim dizer. Como a energia que se desprende de você e outros vão captá-los subitamente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma. Ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento, enfrente-o, sinta-o plenamente, sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não é a pessoa, ao acontecimento que podem, não há a pessoa ou ao acontecimento que podem tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Nossa, é tão complexo tudo isso, né, gente? Parece simples, mas não é. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio, pode parecer um lugar escuro e aterrador. E quando vier um impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento, permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão, é a chama da sua consciência. O que que ele está dizendo aqui que eu entendi, né? Que pode ser que eu tenha entendido errado. Que nós, é, quando a gente está, né, por exemplo, aqui no meu caso, que eu fiquei doente, né? Vamos colocar isso aí. Então, assim, eu foquei ali, na dor, no que eu estava sentindo, né, naqueles sintomas. Eu não fiquei, porque tem todo um outro lado. Eu fiquei uma semana em casa. Então, uma semana que eu não trabalhei, que eu não dei aula de manhã numa escola, que eu não dei aula de manhã na outra escola, né? Que eu não fiz as minhas terapias, minhas mesas, que eu não terminei a mesa de relacionamento que eu comecei. Então, se eu ficasse ali na cama, doente, ah, tem mais gente. Não tinha visto. Então, se eu ficasse ali preocupada, né, com essas situações, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né, eu tenho que. Se eu ficasse preocupada com isso, eu ia estar criando um emaranhado muito grande para mim. Eu estaria me identificando com aquele problema e criando algo maior. O que que eu fiz, né? Claro, eu tive os meus estágios, porque sempre que eu adoeço, eu raramente eu adoeço. Quando eu adoeço, eu passo pelos mesmos estágios. O primeiro é uma revolta muito grande, porque eu odeio adoecer, odeio me sentir impotente.
porque eu gosto de carregar o mundo nas costas, né? Eu gosto de ser aquela que resolve a vida de todo mundo, que não resolve a própria, mas resolve a de todo mundo. Essa é minha, né, uma coisa que eu estou aprendendo a mudar, e o universo está ajudando, lógico. Mas aí eu já fico revoltada, depois no segundo momento eu me sinto sozinha, e aí agora eu caí, eu estou doente, né? Me revolto, não tem ninguém, fiz um tanto de filho, não tem nenhum para cuidar de mim. Depois é assim que eu faço, né? Depois eu fico muito brava e assim, geralmente as minhas doenças, elas caem nas minhas TPMs. Aí já vem aquela outra irritação, aquela outra, né, eu fico mal-humorada e me sentindo muito impotente, revoltada, e por que que eu tô criando essa doença e não sei o quê. Aí depois eu falo, poxa, não, ok, né? Vamos lá, caí, adoeci, fazer o quê? Paciência. Vamos refazer esse caminho. Aí eu começo a entrar no processo de cura, de auto-amor, de autocura, e falo, é só um momento, é passageiro, e entro no estado da doença. Aí começo a sentir a dor, tranquila, na cama, isso vai passar e tá tudo bem. Aí começo a perceber os sentimentos da doença. Aí eu solto. Aí quando eu solto, o que acontece? Eu me desidentifico com os problemas que tudo isso está trazendo, e isso passa, isso cura. É como se eu aceitasse aquilo ali. Então eu passei a viver aquele momento, aquela realidade, aceitei aquilo ali, aí aquilo começa a curar. Sem revolta, sem brigas, sem criar problemas com os outros por causa disso, ou comigo mesma, sem culpas, né? Enfim, é desse jeito que eu entendo, né? Pode ser que eu esteja de alguma. Uai, Mafalda, você está duas vezes aqui conosco. Pode ser que eu esteja entendendo errado, tá, gente? Se alguém quiser mudar, pode me corrigir, por favor. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Joyce, te mandei um áudio lá no Telegram em inglês, depois se você puder. Eu acho que ele tá fácil para você que entende inglês. Como é que fala? Transcrever para a gente, tá? Ah, você traduziu? Ah, então tá. Depois eu vou lá ver que eu já tô curiosa. Tá falando da Medbed, né? Bom, vamos dar continuidade, tá? Deixa eu voltar para o livro, então. Eu entendi isso, tá, gente? Pode ser que eu esteja errada, né? Claro, mas é o meu entendimento. Se alguém tiver alguma coisa, pode deixar nos comentários aí pra gente o que entendeu, como entendeu, e tá tudo bem que a gente vai conversando, né? É para isso. Estudar é para a gente aprender, e eu não sei tudo. Aliás, eu não sei nada, eu estou aprendendo tudo. Então, a gente está nesse começo, né? E a opinião de todo mundo é importante. Bom, vamos lá. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega, ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa, é a entrega. Ao dar a atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo. Sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade conseguem sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte, que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Eu amo esse exemplo. Não sabia que ele usava isso também, coisa legal. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a uma outra identidade diferente da do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Você quer ter uma morte fácil? Prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então morra para o passado. E a cada instante, e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você. O caminho da cruz, a iluminação através do sofrimento. O caminho da cruz é o velho caminho para a iluminação, e até recentemente era o único caminho. Mas não o rejeite.
nem subestime sua eficácia, ele ainda funciona. O caminho da cruz é uma inversão completa. Significa que a pior coisa na sua vida, a sua cruz, se transforma na melhor coisa que já aconteceu. Ao forçar você para a entrega para a morte. Ao forçar, essa morte está em aspas, tá? Ao forçar você a se tornar nada, a se tornar como Deus. Porque Deus também é coisa nenhuma. A iluminação através do sofrimento, o caminho da cruz significa ser levado para o reino dos céus, esperneando e gritando. Você finalmente se entrega porque já não suporta mais sofrer, embora o sofrimento possa durar um tempo até que isso aconteça. A iluminação escolhida conscientemente significa abandonar nossos apegos ao passado e ao futuro e fazer do agora o ponto principal da nossa vida. Significa escolher permanecer no estado de presença e não no tempo. Significa dizer sim àquilo que é. Você já não precisa mais sofrer. Gente, a palavra que me vem aqui na mente é soltar, soltar, soltar. Eu acho que não tem nada mais libertador no planeta do que o soltar, porque tudo aquilo que eu me apego, sabe, que eu fico ali, ó, com a minha mente, com a minha atenção, com todos os meus sentidos presos naquilo, aquilo não flui, aquilo não muda, aquilo não para de acontecer. Então, acho que a mensagem mais profunda nesse livro é exatamente o soltar. Sabe? Quando você põe o leite para ferver, você fica em cima dele, ferve, 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 ele não vai ferver. Mas se você o deixa, o solta, esquece dele, desidentifica com ele ferve. É rápido, é espontâneo. Assim é na nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Você precisa sentir aquilo ali, mas simplesmente só prestando atenção naquilo que está acontecendo, mas sem agarrar aquilo ali e criar uma história em cima daquilo. É isso que eu estou entendendo, né? Solte. Bom, espero estar correta nisso, né? Nessa minha identificação. De quanto tempo você precisa para ser capaz de dizer não vou mais criar dores nem sofrimentos? Quanto mais você ainda tem de sofrer antes de fazer essa escolha. Se você pensa que precisa de mais tempo, você terá mais tempo e mais sofrimento. O tempo e o sofrimento são inseparáveis. O poder de escolher. Aí me vem de novo a minha história, né? Aí eu fico arrumando um monte de desculpa, um monte de problema, um monte de situações porque eu estava doente. Aí vai crescendo, eu estou abandonada, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, eu não posso adoecer, eu tenho que trabalhar, eu não dou conta sozinha, quem vai cuidar de mim, quem vai cuidar da minha casa, quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai olhar meus alunos, quem vai fazer... Vocês entendem? No primeiro momento eu agi dessa forma, criando, e simplesmente não curtia ali, eu estava doente, ponto final. Pronto, tinha que sentir só e ficar ali naquilo, claro, transmutando, tentando, né, mudar os pensamentos, os sentimentos relacionados àquele estado de consciência momentâneo. Eu sou saudável, fazendo meus mantras. Era o que eu podia ter feito. Teria tido menos complicações, teria me revoltado menos, teria esperneado menos, né? Então, quando eu soltei, quando eu falei, ai, tô aqui, deixa eu curtir aqui, tô na cama, tá, vou me curar, sou saudável, pronto, esqueci todos os problemas que estavam criados dentro da minha mente por causa do fato de eu estar na cama. No instantinho, no dia seguinte, eu já estava me recuperando. Claro, também teve uma mesa quantiônica, radiônica lá que a minha amiga fez, dos gráficos, né, com os cristais, que foi maravilhosa, também ajudou muito. Então, é isso que a gente precisa fazer, soltar, para que a gente dê o salto, para que a gente pule, para que a gente saia do lugar que a gente está e evolua, para que a gente se ilumine, né, vamos dizer assim. Então, o poder de escolher, uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela não há escolha. A escolha começa no instante em que nos identificamos, nos desidentificamos da mente e de seus padrões condicionados, o instante em que nos tornamos presentes. Até alcançar esse ponto, você está inconsciente espiritualmente. Falando significa que você foi obrigado a pensar, sentir e agir de determinadas maneiras de acordo com o condicionamento da sua mente.
Ninguém escolhe o problema, a briga, o sofrimento. Ninguém escolhe a doença. Eles acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado, ou luz suficiente para dispersar a escuridão. Você não está aqui por inteiro. Você ainda não acordou. Nesse meio tempo, a mente condicionada está governando a sua vida. Do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e poderiam ter agido diferentemente. Espera aí, gente, eu ouvi um barulhinho, deixa eu ver se. Ah, é que lendo, às vezes, eu não ouço direito o barulhinho de quem está querendo entrar, tá? Acho que ela não conseguiu entrar, né? Ou entrou? Entrou. Então tá. Me perdoem por demorar, tá, gente? Eu não sei mexer nesse aplicativo do Meet e não sei se teria como colocar um administrador para me ajudar. Então, como eu não sei mexer nas tecnologias, eu vou deixando muita coisa a desejar. Sinto muito. Me perdoe. Mas eu não quero aprender, então eu vou continuar desse jeito, porque eu me recuso a aprender as tecnologias. Não me perguntem por quê. Bom, vamos lá. Então, do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. Enquanto a sua mente, com seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso e uma forma de insanidade. Olha, então isso aí, o que que significa? É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que, no meu caso aí, né, eu gosto de falar de mim, porque também não tem muito de quem falar, não. No meu caso, com a minha mãe não foi escolhas, ela viveu a vida dela dentro do que ela dava conta. Claro, das escolhas dela, mas ela não tinha outra escolha que era fazer o que era bom para mim dentro do que eu achava que era bom para mim. Porque o meu julgamento para com ela são feitos dentro da minha régua, do meu metro, da minha forma de ver a vida. Então, eu não posso estar falando por ela, porque ela tem a régua dela, o metro dela, a forma de medir a vida dela, de ver a vida dela, a forma de experienciar a vida da mãe da gente é diferente. Então, o fato de eu ter as mágoas, os meus problemas com ela, eu não posso achar que ela poderia ter feito diferente por causa das minhas necessidades, dos meus conhecimentos, de mim. Não existe isso, né? Cada pessoa é uma pessoa e ela tem um mundo próprio dela e ela faz aquilo que ela dá conta por ela, não pelo outro. Esse péssimo condicionamento que a nossa mente tem de sempre deixar o nosso ego achar que o outro fez alguma coisa, qualquer coisa, por minha causa. Ele fez por minha causa, porque ele queria me ofender, ele queria me humilhar, ele queria me abandonar, ele queria me deixar. Não, isso é padrão egóico da nossa mente. Uma coisa que é difícil entender, que eu venho trabalhando muito para entender, é exatamente isso. As pessoas têm as escolhas delas por elas. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas que está aqui na nossa vida. Eu fiz uma escolha de fechar os nossos grupos. Eu não fiz essa escolha pensando nos outros, por causa de fulano, por causa de ciclano. Eu fiz pensando em mim. Porque se tiver uma notícia. Bom, não sei como está isso hoje relacionado às mídias, mas o que eu fiquei sabendo é que os administradores pagariam por tudo que estava no grupo, seriam responsabilizados. Então, pensando em minha segurança, eu optei por fechar o grupo. Então, assim, não foi uma coisa muito boa, mas também não foi uma coisa muito ruim. Se pensar no meu ponto de vista, porque eu tomei a decisão, foi ótimo,
porque assim eu não corro o risco de ser processada por nenhuma dessas instâncias aí que estão no planeta por agora, da Matrix. Mas se eu pensar no ponto de vista das pessoas que estão nos grupos, para elas não foi bom, porque muitas pessoas gostavam de interagir, de conversar, muitas pessoas só tinham aqueles dois grupos lá para conversar, para interagir. Então, tudo tem os dois lados. Então, essas pessoas podem pensar que eu fiz isso por causa delas, para prejudicá-las, para elas pararem de falar, para elas pararem de conversar, para elas não se expressarem. Claro que pode ter gente pensando isso, óbvio. Só que não foi por causa disso. Mas elas não entendem. Se elas colocam o ego delas primeiro, elas vão estar pensando que foi para prejudicar elas. Mas se elas colocarem que eu sou uma pessoa, que eu tenho o meu padrão, a minha consciência, o meu jeito de pensar, então que eu tomei atitude baseado em meu modo de ver, elas vão entender que eu não fiz isso pensando nelas, né? Muitas das vezes aí eu tenho vontade de reabrir o grupo e deixar, mas eu fico pensando, será que vale a pena o risco? Né? Porque eu não sei como que estão as coisas. E eu já tenho, né, assim, eu tenho muitas coisas para resolver, eu não quero ter mais um problema para resolver. Então, isso é uma forma de explicar para vocês o que esse livro está falando para a gente. Uma forma simples, mas uma forma bem real, que a gente está vivendo a nossa vida. Quem está comigo e me acompanha, a Joyce, a Mafalda, que está comigo nos grupos, sabe o que eu estou falando, certo? Se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá, gente? Bom, então vamos lá. Eu vou pedir para quem está com o áudio aberto, Joyce, feche seu áudio para nós, meu amor. Deixa eu desativar. Bom, desativei porque na hora de postar lá no Meet dá, como é que fala? Dá interferência, tá? Então vamos lá. Eu expliquei mais ou menos, né, o que isso aqui está falando para a gente, tá? Com um exemplo da nossa vida do dia a dia. Bom, então, voltando aqui, ó, do mesmo modo, se você é uma das inúmeras pessoas que tem assuntos mal resolvidos com os pais, se ainda guarda ressentimentos por alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer, então você ainda acredita que eles tiveram uma escolha e poderiam ter agido diferente. Sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é uma ilusão. Enquanto a sua mente, com seus padrões de condicionamento, dirigir a sua vida, enquanto você for a sua mente, que escolhas você tem? Nenhuma. Você não está nem ligando. O estado identificado com a mente é altamente defeituoso e uma forma de insanidade. Que todas as pessoas estão sofrendo dessa doença em vários graus. No momento em que você perceber isso, não haverá mais ressentimento. Como você pode se ressentir com a doença de alguém? A única resposta adequada é compaixão. Ou seja, o outro também está experienciando da mesma forma que nós, por causa desses padrões, por causa da falta de conhecimento, de desidentificar com a mente. Se você é governado pela mente, embora não tenha escolha, vai sofrer as consequências de sua inconsciência e criar mais sofrimento. Você vai carregar o fardo do medo, das disputas, dos problemas e do sofrimento. Até que o sofrimento force você, no final, a sair do seu estado de inconsciência. Não podemos perdoar a nós mesmos ou aos outros enquanto extrairmos do passado o nosso sentido do eu interior. Somente acessando o poder do agora, que é o seu próprio poder, você pode haver um verdadeiro perdão. Isso tira a força do passado e você percebe profundamente que nada que você fez ou que os outros lhe fizeram poderia atingir nem de leve a radiante essência de quem você é. Gente, isso é muito importante. Eu estou suando que meu quarto está todo fechado. Isso é muito importante. Quem nós somos de fato, essência divina, não vai ser atingida por nada que aconteça fora. Só que nós não entendemos isso porque nós estamos apegados ao nosso ego.
né? Infelizmente. O trabalho mais importante é a gente começar a desidentificar com tudo, principalmente porque a gente vai estar soltando o ego e entendendo que tudo aqui são só experiências, aprendizado. Eu falo isso para todo mundo. Quando eu falo isso para todo mundo, na verdade, primeiro eu estou falando para mim, né? Porque aquele que está na frente falando, ele está sempre falando para ele primeiro. Porque antes de falar para vocês, isso é criado aqui dentro e aqui dentro. Então eu estou falando para mim. É aprendizado. E quando a gente começar a entender isso e, sabe, não deixar o nosso ego ser mais forte, nossa, a gente vai criar tanta vida boa para a gente mesmo, tanta situação boa, sem sofrimento, sem dor, sem apego, sem, sabe, vai ser leve, bem leve. Quando nos rendemos. Não, peraí. Então, quando nos rendemos àquilo que é, e assim ficamos inteiramente presentes, o passado deixa de ter qualquer força. Não precisamos mais dele. A presença é a chave, o agora é a chave. Com a resistência inseparável da mente, o abandono da resistência, a entrega é o fim da atuação dominadora da mente, do impostor fingindo ser você, o falso Deus. Todo julgamento e toda negatividade se dissolvem. A região do ser que tinha sido encoberta pela mente se abre. De repente surge uma grande serenidade dentro de você, uma imensa sensação de paz. E dentro dessa paz existe uma grande alegria, e dentro dessa alegria existe amor. E lá no fundo está o sagrado, o incomensurável, o que não pode ser nomeado. Gente, acabou. Foi o final do livro. Fontes consultadas e recomendadas: O Poder do Agora. Aí tem um monte de coisa aqui em inglês. A visualização criativa pode mudar a sua vida. As 7 leis espirituais do sucesso, de Pak Chopra. Shakti Gayawan e Eckhart Tolle. Pois é, então é isso, ó. Praticando o Poder do Agora, acabou os 9 capítulos. E, bom, tem umas partes que parece que a gente não vai conseguir entender. E, bom, também a gente não é obrigada a entender tudo, né? A gente vai lendo, vai estudando, uma hora a gente consegue acessar esse entendimento e se iluminar. Mas eu acho que a principal função desse livro aí, ou a principal informação que eu entendi, é o soltar, soltar, né? Eu estou aqui agora, eu estou vivendo aqui agora com vocês, conversando, falando sobre o livro, sentindo um calorzinho, a janela fechada, a porta fechada, suando, ok, pronto, final. Não estou pensando em nada além disso, nem passado, nem futuro, eu estou aqui agora, eu soltei. Eu estou experienciando o aprendizado, a vivência, o momento, a situação de vida em que eu estou. Só isso. Como observadora, quietinha, tranquila. Entende? Mas se eu estiver aqui agora com vocês e começar a pensar assim, nossa, o que elas estão pensando de mim? Será que elas estão me julgando? Será que elas estão me achando bonita, feia, chata, não sei o que lá? Aí eu começo a criar coisinhas na minha cabeça, saio desse estado de consciência de estar passando o que eu estou entendendo sobre o livro e começo a me identificar com isso. Eu vou criando uma teia, uma rede, que tá, isso é óbvio, está muito ligado ao ego. Né? E, sinceramente, gente, eu não tenho essa preocupação, não. Eu tenho muito ego ainda, mas relacionado a isso, não. Eu sinto que eu estou realmente fazendo aquilo que eu preciso fazer, que a espiritualidade me pediu para fazer, e de alguma forma, não com excelência, com todas as ferramentas, pompas e circunstâncias, mas da forma simples que eu sou capaz de fazer e falar. E vai chegar quem tiver que chegar, quem quiser chegar, que chegue, né? Quem quiser expandir consciência vai estar junto com a gente, abrindo a mente, ouvindo, participando, e tá tudo bem. Se for uma pessoa, ótimo, se for 0 pessoa, ótimo. O meu papel está sendo cumprido. É isso que eu estou me apegando. Entendem? E não estou criando nada em cima dessa situação. É, Joyce, eu espero que sim, né?
que simplicidade aqui não falta, né. E, bom, é isso, né, gente. Nós não vamos mais ficar fazendo meditação, porque eu acho que não cabe mais ficar meditando. O que a gente pode fazer é a visualização criativa da terra que a gente deseja, né. A gente pode fazer o bate-papo da gente aqui em cima do livro, que foi muito bom. Podem aparecer, comentar, gente, não precisa ficar com vergonha, né. Eh, bom, hoje eu estou aqui pensando que o próximo livro que eu quero ler junto com vocês vai ser Mentes Informadas. Ele fala exatamente da física quântica, eu gosto muito desse livro, ele abriu muito a minha mente, né. Ele está muito direcionado a uma ferramenta do Hélio Couto, que é a ressonância harmônica, mas os os conhecimentos que ele tem são muito bons, então vale a pena, ai, a gente estudar. E é isso, né, gente. Põe só o rostinho aí, Joyce. Tá de pijama, né? Mas tá tudo bem. Bom, eu ainda tô um pouco fraquinha, né, não sei se vocês percebem pela minha voz, hoje eu já fiz 8 meses, então já dei bastante energia aqui, mas eu tô feliz de ter voltado, nossa, senti uma gratidão de ter feito as mesas, e eu tenho pensado muito ultimamente, né, eu sou aquela pessoa que parece líder, que puxa as pessoas, mas na verdade eu estou por trás dos bastidores, né. Eu estou ajudando muitas pessoas em várias profissões a darem um passo na vida delas, eu estou muito feliz, né, tem muita gente aí fazendo cursos, né, gente montando seus cursos, gente montando seus grupos, seus canais, fazendo vídeo, escrevendo e-books, eu estou muito feliz, essas pessoas passam por mim, são atendidas por mim, e eu fico feliz que elas estão caminhando. Então a nossa egrégora de luz, né, de Gesara Nesara está sendo criada. Está sendo construída já. Então, assim, minha contribuição eu estou dando, né, não preciso, como é que fala? Não estou na frente, né, não estou, aparecendo, e bom, não consegui fazer os meus cursos, montar meus cursos, minhas coisas, porque eu não dei prioridade exatamente para essas coisas, né, gente, eu dou prioridade por estar por trás mesmo ajudando as pessoas, então, isso para mim é muito óbvio. Né, e aí as outras coisas vão ficando, né. Tem gente querendo, vou montar minha mesa, dar o custo da mesa, pelo menos eu vou ver se isso eu deixo, porque eu acho que essa mesa ela vai ficar muito boa para as pessoas trabalharem, né, quem tem realmente vontade, conexão, para curar outras pessoas, né. Mas esses cursos, essas coisas, geralmente as pessoas fazem porque elas querem ganhar dinheiro, né, eu não foco muito nisso. Eu até tentei, né, com o meu e-bookzinho ganhar um dinheirinho, mas não fico ali. Eu não tenho tempo para ficar querendo vender, então, sabe, eu não estou nem aí para essas coisas. E graças ao todo, né, tudo que eu preciso, não tenho excesso de nada, mas tudo que eu preciso vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu só tenho a agradecer. Eh, Já estou preparando, pensando na próxima mesa, sim, porque eu vou me mudar, preciso fazer minha mudança, né, preciso comprar móveis, porque eu não tenho quase nada, porque eu moro em 3 cômodos, então eu vou fazer outra mesa para me ajudar a comprar meus móveis, eu preciso mesmo. Aí vai ser realmente por dinheiro, mas óbvio que mesmo eu fazendo por dinheiro vai estar ajudando pessoas, né. E bom, mas vou pensar nisso mais para frente, né, porque eu ainda estou um pouquinho fraca e isso requer muita energia, né. Mas já tem gente também no meu privado, umas 4 pessoas já me pedindo a próxima mesa, né, vocês acreditam nisso, né, gente? E eu sempre vou influenciada pelos outros, mas eu vou fazer porque eu vou mudar dia 9 para minha casa, e a cama do meu filho acabou de quebrar hoje, então ele já quer uma cama de casal, vou ter que comprar, e enfim, né, vocês sabem como funcionam essas coisas. Então é realmente com o meu trabalho que eu vou conseguir o valor para poder fazer as coisas, então a gente vai ajudando os outros e ganhando nosso dinheirinho honestamente, né, com muito amor e com muita gratidão. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que é isso, né, gente, eu estou aqui tentando fazer alguma coisa para tentar mudar a vida de algumas pessoas, né, dentro da minha simplicidade, da minha
do que eu posso fazer, não não consigo, até eu vou começar a fazer agora, assim, com uma amiga, nós vamos começar a fazer uma live nas terças, ela vai falar algumas coisas, é uma terapeuta, a Ju, né, a Julani, e tem outras pessoas que eu quero convidar no canal para falar, para conversar, para trazer algumas coisas, mas vai ter que ser bem devagar, porque não vou ter muito tempo, né? Vou trabalhar de manhã, de tarde, à noite vou estar muito cansada, porque meu filho tem judô, eu tenho que levar, e eu preciso entrar na academia para eu fortalecer minha musculatura, meu corpo, né? Estou ficando muito paralisada. Vocês sabem, a gente não pode ficar idoso e paralisado, não, que a coisa pega, né? E eu já estou aos 52, mas acredito que daqui a pouco eu estou nos 30, né? Mas vamos aguardar. Eu estou sonhando com as medbeds, porque eu quero voltar nos 30, mas aí eu tenho que fazer exercício do mesmo jeito e me alimentar saudavelmente, senão não vai funcionar, né, gente? Mas enfim, resumindo, é isso. Nosso livro terminou e não estou me sentindo com vontade de fazer meditação, nem vontade de fazer visualização criativa, não. Estou com vontade só de bater papo, mas ninguém quer falar, quer deixar só eu falando, né, Joyce, Cíntia? Você ri, né, Joyce? Não quer fazer comentários sobre o livro? Oi, Marcos. Bem-vindo à nossa egrégora. Cíntia, pode falar, minha querida. Não vou falar, não. Comente, escreva. Morrendo de vergonha aqui. Mas não tem que ter vergonha. Vergonha de quê? Ela tu falou. Amamentando, mulher. Tá amamentando aqui o bebê. Mas Ah, eu então tá. adorei. Eu adorei. Tipo, muita coisa que você fala, a gente consegue absorver e, tipo, levar mesmo. Evoluir da forma espiritual, da forma que você orienta. É muito simples, sucinta e direta. O que é mais incrível. É, Dá realmente para a gente assimilar. É ótimo. é isso mesmo. A intenção é essa mesmo. É, se a gente, quando a gente estuda muito, um monte de coisas, e eu já estudei um monte de vertentes, um monte de situações, tudo converge para o mesmo lugar. Tudo converge para o mesmo conhecimento. Tudo converge para as mesmas situações. Então, a gente entendeu isso, a gente entende tudo. E não precisa ficar fazendo muito rodeio, né? Você precisa voltar para dentro de si, se autoconhecer. A partir do momento que você se autoconhece, trabalha as suas sombras, quando você começa a perceber as suas sombras, já vai transmutando, porque você vai falando, opa, é tudo com você. Essa sombra aqui está me impedindo de acessar o grande amor da minha vida, essa sombra está me impedindo de acessar um bom trabalho, essa sombra está me impedindo de ter, né, uma vida boa com as pessoas. Você vai observando, você vai curando. E as nossas sombras, por quê? Não é difícil, é aos poucos, mas sim, não é que é difícil, é que a gente acostumou a olhar para fora, a colocar o poder fora. Quando você começa a olhar para suas sombras, você vai começando a entender que essas sombras são criadas por qual motivo? Principal motivo que essas sombras são criadas: nossa baixa autoestima, nossa crença de não merecimento, nossa falta de valorização de nós mesmos. Então é um caminho simples. Por quê? Porque tiraram exatamente o poder da gente. Entende? Exatamente. E aí o caminho é simples, você volta para suas sombras e você começa a perceber que o ego está ali, infelizmente, machucado, ferido. Porque nós tivemos, infelizmente, nossa criação, não só o conhecimento que passaram para a gente de que o poder está fora, mas nossos pais, com as dores e com as sombras deles e com o ego deles, nos criaram de forma, muitas vezes, a nos causar sombras, dores, mágoas, rejeições, abandonos, traumas. Isso é inconsciente.
Meus filhos, de vez em quando, meus filhos, que eles adoram me questionar, de vez em quando eles vão lá no meu, olha, mas eu vivi isso e por causa disso eu estou assim. Aí eu, opa, não fui a mãe perfeita que eu acho que eu fui, né? Porque eu acho que eu fui perfeita, mas eu não fui. Porque eu tinha minhas dores, eu tinha meus traumas, eu tinha minhas emoções, etc, etc, etc. Então, nós precisamos começar a olhar para tudo isso. Esquece o mundo do lado de fora. É um trabalho de autocura, amor próprio, perdão. Aí me falaram que a gente não precisa perdoar, a gente precisa. O perdão é a aceitação de que eu sou aquilo que eu dou conta, aquela pessoa que eu dou conta de ser, e que tá tudo bem. Eu posso matar, roubar, traficar. Se eu fiz isso, eu posso voltar atrás e não fazer mais. E falar, poxa, eu estava com as minhas sombras tão altas que eu cometi esses erros. E tá tudo bem. Lembrando que nós somos deuses experienciando. Agregando conhecimento, experiências, né? Então nós fugimos até da fonte, né? Nós somos um fractal, mas nós fugimos, estamos tão distantes que a gente acaba cometendo um monte de coisas que não deveria. Mas se eu começo a observar e a querer mudar isso tudo, eu posso. Então eu me perdoo. Eu fiz, eu não devia ter feito, mas eu fiz, paciência. Eu vou agora me perdoar, trabalhar essa mudança em mim, por que eu fiz, como eu fiz, o que eu deveria ter feito, o que que me levou a isso, quais são as dores, quais são os traumas, quais são os medos, quais são as rejeições. Olhar de verdade. Vamos falar de relacionamento, por exemplo, como a gente fez a última mesa, né? Eu, Lara, eu tenho trabalhado muito isso. Como eu, olha só, a minha mãe, eu já falei isso até na live do relacionamento mesmo que eu fiz. A minha mãe, ela teve um relacionamento com uma pessoa que tinha outro relacionamento e outros compromissos, né? Tinha uma família. Então ela engravidou. Quando a minha mãe engravidou, porque ela era maravilhosa, linda, perfeita para essa pessoa, até então ela não criar esse desafio para ele de uma criança. Então, isso assustou e afastou ele, óbvio. Ele afastou de quem? Da minha mãe. Ele não afastou de mim. Mas eu estava dentro da minha mãe, e aquela emoção dela foi tão forte que ela se sentiu abandonada e rejeitada. O que que eu incuti no meu campo? Rejeição e abandono. Daí eu criei uma infância, porque isso fica no nosso inconsciente, não tem como limpar, a gente nem sabia que tinha isso. Eu descobri isso agora, foi de velha, né? Então, eu estou limpando isso. E aí, quando eu olho de verdade para isso, eu olho mesmo, eu fecho os olhos, eu silencio e deixo a minha mente tagarelando e falando, imagino um homem, relacionamento, né? Como que eu penso, o que que eu sinto, aí eu vou vendo isso. Que eu afasto as pessoas porque eu sou rejeitada, porque eu sou abandonada. Mas eu não sou rejeitada, eu não sou abandonada. Minha mãe foi, não eu. Então o trabalho é eu trabalhar com a minha criança ferida, com a minha criança que se sente rejeitada e abandonada, é eu fazer o meu trabalho de voltar lá atrás, pegar essa criança olho no olho, pequenininha, carregá-la, abraçá-la, olhar para ela, segurar nas mãos e conversar com ela. Então eu estou fazendo esse trabalho, né? E aí eu vou reconstruir a minha criança. Depois que ela estiver reconstruída, eu a reconecto comigo. Isso eu vou fazendo, fazendo, fazendo até que saia, que vá embora, que tenha, aí vai ter uma catarse, vai ter essa limpeza disso aí, isso aí, essa dor, essa rejeição vai sair muito mais e vai embora. E eu vou estar pronta para ser amada, para me relacionar com alguém. Aí eu vou ver os homens hoje, por exemplo, né, depois do meu trabalho, eu não vejo mais os homens como, que eles vão me abandonar, que eles vão me rejeitar, não. Eu sei que o outro, próxima pessoa que está para encontrar comigo, é aquela pessoa que marcou de encontrar comigo. Aí eu fiz uma regressão, vamos dizer assim, né, e eu visualizei as minhas vidas, diferentes vidas com ele, e diferentes histórias, diferentes situações. Então, hoje eu sei a hora que eu encontrá-lo, através do olhar que ele tem, em todas essas vidas, ele tem um olhar diferenciado para mim. E eu já entendi isso, então eu já estou
pronta para recebê-lo. Entende? Eu não me sinto mais rejeitada e abandonada. Quer dizer, é um trabalho, é um processo, é uma construção que nós fazemos todo dia. Isso serve para relacionamento, isso serve para relacionamento amoroso, de marido e esposa, de mãe, filho, relacionamento de, né, de pessoas, vizinhos, amigos, qualquer tipo de situação, relacionamento com dinheiro, relacionamento consigo mesmo. Então você precisa olhar para você, para ter um relacionamento bom com você, aí você olha para sua infância, como você foi tratada pela sua mãe, pelo seu pai, como você foi tratado pelos amigos, pelos irmãos. Porque nessa sua história, você pode enxergar que você foi maltratado, que você foi humilhado, que você foi deixado de lado. Oi, Zumira, bem-vinda. Então você precisa saber. Então você vai até aquele ponto que você dá conta de saber. Agora, o que você não sabe, que você não consegue acessar dessa sua infância, desde a história da mãe, por exemplo, no útero, então você olha como você se sente. E aí, qual é a crença que você tem relacionada a você mesma? Como você se vê? Aí você vai pegar esses pontos e você vai entender o porquê das coisas não estarem dando certo. Porque, eu me vejo me vejo como uma pessoa que não é capaz. Eu já contei para vocês que quando eu comecei com triângulo sistêmico, né, eu tive uma cliente que me fez duvidar de mim mesma. Eu fui fracassando, eu atendia gratuitamente, eu fui acabando, não tinha mais, no final não tinha mais cliente, mentira, foi antes, né? Eu parei de atender as pessoas, eu estava assim, sabe quando você começa com uma terapia e vai para o auge dela? Eu fui assim com o triângulo sistêmico de chegar, em um dia eu ganhar R$ 800 em um dia lá em São Paulo, de atendimento presencial na minha casa. E quando eu atendi essa mulher, eu perdi tanto o meu poder que eu fui perdendo os clientes, não atendia mais ninguém. Fiquei quase um ano sem atender. E aí, depois comecei a atender. De tanto que eu me desvalorizei, que eu não confiei em mim, que eu não acreditei na minha capacidade, por causa de uma outra pessoa, pela atitude de uma outra pessoa, eu me deixei levar, mas é porque no fundo eu já tinha essa crença, porque tudo parte de nós para o outro. Então, por causa disso, eu me desvalorizei e não tive mais clientes. E a ponto de começar a atender gratuitamente. Atendi um ano praticamente gratuitamente. Pessoas do Brasil inteiro, que aí todo mundo está aqui, quem está aqui, que me conhece, sabe, não me deixa mentir. Por quê? Porque eu perdi o meu poder. Eu achava que eu era um fracasso, que eu não era uma boa profissional. Então, você precisa entender como que você está se vendo, porque a partir do momento que você entende como você está se vendo, você entende por que as coisas do lado de fora não estão dando certo. E aí você começa a fazer o trabalho de mudança de como você se vê. Porque é você quem vai criar a realidade do lado de fora. E se você se vê como uma fracassada, como uma inútil, como uma incapaz, como uma não merecedora, você não vai criar nada de bom para você. Porque é nessas crenças que está a sua vibração. Essa é a energia que você está mandando para o universo. Entendem? Então não é tão difícil quanto a gente pensa. Parece ser difícil porque a gente ainda não entendeu como funciona. Mas hoje que eu comecei a entender como funciona, eu já tenho uma maior facilidade, pelo menos, de perceber o que está acontecendo. E aí eu vou, dentro do que eu dou conta, transmutando. Como que eu transmuto? Eu coloco sentimentos diferentes, contrários àqueles que eu tenho. Eu vou para frente do espelho, o espelho é um portal, eu converso comigo, eu me fortaleço, a autoestima é construída, eu vou construindo na frente do espelho, com palavras, com sentimentos, com ações, com gestos, assim, eu vou me fortalecendo, criando as sinapses neurais e transformando as minhas reações físicas relacionadas à minha autoestima. É tudo construção. O problema das pessoas hoje, infelizmente, é que elas querem tudo pronto. Elas querem uma varinha mágica. Tem gente que fala, tipo assim, fiz a mesa, mas a mesa não resolveu nada na minha vida. Teve gente, né, que infelizmente falou para mim, suas ferramentas não mudou nada, né?
Então, tipo assim, não quero nem pagar. Não pagou mesmo até hoje, né? Mas mudou a vida da pessoa, sim. A pessoa não conversava com a mãe. Isso aí, pessoa que me indicou ela, que, né, que ela parou de falar comigo, não me paga, não fala mais comigo. E uma advogada, né, para vocês terem ideia, uma pessoa que tem conhecimento, né, infelizmente, mas tem conhecimento só da Matrix, não sabe o que ela está criando para ela. Então, e ela é aqui de Minas, aqui de onde eu moro, sabe? Então, essa pessoa, ela, quem indicou ela falou, nossa, ela mudou sim, ela voltou a conversar com a mãe, ela está se relacionando bem com a mãe, não sei o que, falou umas coisinhas lá, e eu falei, pois é, mas por que ela, não sei, porque ela optou por não querer pagar, ela simplesmente se auto-sabotou, né, porque ela está sujando o nome dela, se eu tomar providências, que eu ainda não fiz nada, deixei para lá, não vai me deixar mais pobre, né? E, bom, mal faz para se faz, né? Mas ela está se auto-sabotando, cuidando da imagem dela desse jeito, ela está se auto-sabotando. Tomando esse tipo de atitude, ela está criando o que para ela futuramente? Atitudes de outras pessoas iguais a das dela. Porque é a vibração, é a frequência. É, tudo que você pensa, sente e faz é a vibração. É o que você está atraindo. Isso é quântico, puramente quântico. É, nós temos aí a dupla fenda, que é o experimento que comprova que o observador colapsa a função de onda, ou seja, nós que estamos observando ao elétron, né, os fótons passarem ali na dupla fenda, quando a gente observa passar por uma, ele passa por uma como uma partícula e marca a parede. Quando ele tem duas fendas e a gente não está observando, ele passa como onda e marca a parede com duas ondas. Ele passa como partícula e como onda. Quando nós observamos, nós entendemos que ele vai passar como partícula. Ele passa como partícula. Quando a gente não observa, ele passa como onda, porque é o que ele é. Tudo é onda de possibilidade, tudo é frequência, tudo é, e resumindo, não tão resumidamente, mas tudo é átomo, vamos dizer assim, porque tem mais. Nós estamos dentro de um campo energético que é a frequência maior de tudo. Que eu falo que é o todo. A gente está dentro desse campo. Esse campo é a não realidade aqui, é o não manifesto. Dentro desse campo, aí vem o emaranhamento quântico, né? Então, uma partícula junta com a outra, depois separa. Elas podem estar em lugares, em estados bem diferentes, mas tudo o que acontece com uma ressoa com a outra, porque elas estão dentro do mesmo campo. Então elas passam a estar, elas estão ligadas. Nós estamos ligados. De onde que vem a informação? De onde que vem tudo? De onde que vem a materialização? Desse campo, dessa energia, desses átomos vibrando milhões e milhões de vezes, muito alto, muito alto. Isso é energia, não é o vácuo quântico não é um nada, não é um vácuo. É um oceano de energia que cocria para a gente, ou que cria aquilo que nós cocriamos, que nós somos os cocriadores. Isso é a criação, o criador que cria tudo isso. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a perceber que estamos ligados. Aí o que eu falo muito para vocês, falar até papagaio fala. Então nós podemos falar o que quisermos, não vai mudar. Vai mudar só a cabeça das pessoas que não entenderam como o universo funciona. Mas não vai mudar o universo. O universo não entende fala. O universo entende frequência vibracional. Nós não mentimos para o universo. Não tem como mentir para ele. Porque nós estamos dentro. Uma parte, entende? Integrada. E ele ressoa com aquilo que a gente está emanando, com aquilo que a gente está sentindo. Entendem? Isso, quando a gente começa a entender isso, a gente vai voltando para dentro de nós e observando o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo.
Como eu falei para vocês, eu sempre gosto de dar os meus exemplos. Eu doente na cama, nos primeiros dias eu sou um caos, porque eu brigo, eu me revolto, eu xingo, eu invento tanta coisa dentro do problema de estar presa na cama, ao invés de eu só ficar, me deixar ficar, porque eu também preciso desse momento, de externar tudo aquilo que eu carrego muito peso. Eu cocrio muitas coisas na minha vida relacionado a pesos dos outros que eu sinto dentro de mim. Mas óbvio, tudo aquilo que eu coloco é meu, não é do outro, sou eu que escolho colocar dentro de mim, e aí aquilo tem que externar, tem que sair de alguma forma. Então, em vez de eu vivenciar tranquilamente as dores, os problemas, se deixar fluir e só fazer os mantras, eu sou saudável, estou saudável, tá tudo ok, eu estou bem. Em vez de eu vivenciar isso, não, eu nos primeiros dias eu esperneio, brigo, grito. Isso resolve o quê? Nada, porque piora. Porque é a vibração. Aí, na hora que eu tomo consciência, ops, estou errada, eu tenho conhecimento, por que eu estou esperneando? Por que eu estou sentindo assim, assado, reclamando, vitimizando? Porque, né, eu vitimizo, depois eu fico brava, depois eu fico me sentindo sozinha, enfim. Aí, quando eu solto tudo e falo, gente, para, Lara, você tem tanto conhecimento, para que isso? Solta. Pronto, eu começo a melhorar. Porque mudou a forma de ver, mudou a vibração, mudou o estado de sentimento. Não é só. O universo não entende palavras, não entende pensamentos. O universo entende intenção. Intenção, intenção. Ela é com sentimento, ela é verdadeira. Seja para o mal ou para o bem, não importa. Ele não quer nem saber, ele te dá. Toma, toma. É só aprendizado. É só passagem. Você está aqui de passagem, entendendo que você está criando sua realidade. Qual é a realidade que você quer? Escolhe aí que eu vou te dar. Você comanda o universo, você é o seu universo, você é o poderoso, você é o dono, você que manda nesse trem, gente. Se você não entendeu isso, poxa vida. Ah, não, é Deus. Eu vou na missa, eu vou rezar um Pai Nosso, 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, eu vou ajoelhar, eu vou comer uma hóstia, eu vou tomar um cálice lá, sei lá das quantas, e tudo vai curar, tudo vai melhorar. Ai, Jesus amado, pelo amor de Deus, acorda, acorda. Você pode até, por acaso, ir na igreja, ajoelhar, rezar e curar, porque você realmente acessou a cura. Porque você sentiu que vai ser curado de verdade. Porque nem Jesus, né? Nem Jesus curou. Ele foi o canal, a ferramenta entre você e a cura. Ele te levou a um estado de consciência que você acreditou que tocando nele se curava, em que você acreditou que se ele colocasse a mão em você, você se curava. É isso que nós precisamos entender. Entende? Eu falava, ai, gente, eu tô curando pessoas, eu tô curando ninguém. Que ego mais idiota, que arrogância, hein? Que empáfia. Não vou acessar a cura para ninguém se ninguém quiser. Eu sou um instrumento, sim. Se uma pessoa faz uma mesa radiônica comigo e ela acredita que vai ser curada e ela tem merecimento, ela vai limpar o campo dela para acessar essas curas. Mas é ela. Entendem? Então, quando eu começo a entender que sou eu, tudo eu primeiro, minha vida muda, minha vida cura, minha vida melhora de hora em hora, como diz uma amiga minha que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, de hora em hora minha vida melhora. Aí você começa a entender assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque eu parei de colocar obstáculos, porque eu parei de ser o obstáculo. Só eu posso ser obstáculo para qualquer problema, para qualquer desafio, para qualquer situação na minha vida. Só eu, mais ninguém. Temos a criação coletiva? Temos. Temos a criação coletiva. Ela está aí acontecendo. Se você não tiver muito identificado com ela, você nem percebe. Você passa e nem sente. Sabe?
Aí a gente vem para a nossa realidade aí hoje. Muitos estão já vibrando quinta dimensão. O que é vibrar quinta dimensão? É o estado de consciência da pessoa. E assim, eu choro muito, choro de verdade, de tristeza, quando eu penso assim, poxa, as pessoas ainda não estão com consciência, muitas não estão, mas tem muitas que estão com consciência. É eu vivenciar uma vida, experienciar uma vida, sendo a minha melhor versão, dando o meu melhor, estendendo a minha mão, tendo compaixão, fazendo ao outro apenas aquilo que eu gostaria que me fizesse. Ou, se o outro não quer aquilo que eu gostaria que fizesse em mim, então, pelo menos, eu vou viver a vida não fazendo ao outro aquilo que vai fazer mal para o outro. Nunca. Se você quer ter uma vida saudável, feliz e próspera e abundante, você precisa entrar em ressonância com a fonte criadora. A fonte criadora, ela pensa mal dos outros, ela julga os outros, ela critica os outros, ela rouba, ela engana, ela subtrai, ela tem inveja, ela mente? Quem entendeu isso, entrou no fluxo. Se você está sendo essa versão mais próxima possível da fonte criadora, dando o seu melhor, trabalhando, estudando, ajudando e passando, aí você está já a um passo, a meio caminho andado para a sua realização. Aí vem uma outra coisa que eu gosto muito de falar e que eu tenho falado esses dias com pessoas no particular. Saia da pirâmide de Maslow. Saia dos degraus de desespero que você agarre. Você vive para ter dinheiro, para pagar conta, para comprar comida. Você vive preocupado com amor, você vive preocupado em despertar espiritualmente, você vive preocupado em ter poder, são os degraus da escala de Maslow, eu não sei eles na ordem correta, mas é sobrevivência, ele vai subindo o degrau. Saia! Aí vem o que nós estudamos hoje, solte. Solte! Eu não vivo mais preocupada se eu vou ter dinheiro para comprar, para pagar, para comer. Já soltei. Então, o dinheiro, na hora que eu preciso, ele vem. Não tenho demais ainda, né? Tenho, né? Não acessei. Mas não estou passando fome. E parei de comprar fiado. E quem me acompanha sabe que eu comprava fiado na conta dos outros, pegava dinheiro emprestado, porque eu não tenho vergonha nenhuma de contar a minha experiência no planeta. Aliás, eu amo contar as minhas histórias, porque assim eu não estou ocupada com a vida dos outros, e sim com a minha. Então, eu saí já de degraus, assim, eu devia mais de 300 mil, já fiz o Desenrola Brasil, já liquidei, estou com meu nome limpo. Coisas que há um ano e meio atrás eu não achava possível acontecer. Entendem? Mas porque eu soltei, eu converso com o universo, gente, eu converso de verdade, eu falo, universo, eu não estou mentindo não, gente, estou coçando o nariz aqui porque tem alguma coisa me irritando. Filha, deixa a porta aberta ali, por favor, eu estou transbordando aqui de energia, já estou suando. Eu falo com o universo, universo, eu quero pagar as minhas dívidas, eu quero ter meu nome limpo. Eu falei isso para ele. Eu agradeço, gratidão por me ajudar a pagar as minhas dívidas. Só falei, gente, eu queria mesmo, de verdade, falei, pronto, soltei. Hoje já acessei isso. Conversem com o universo, eu mereço, universo, eu aceito, eu agradeço. Eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo a minha melhor parte. É você quem comanda o seu universo. E aí você está entendendo as ferramentas, os caminhos. Limpe as suas sombras. Porque, pensa, uma pessoa que tem raiva, mágoa, ódio, inveja, orgulho em excesso dentro dela, ela tem bloqueios energéticos. Ela não vai conseguir fluir com o universo. Ela precisa limpar. Tirou esses sentimentos, essas coisas ruins? Limpou? Não limpou, não? Então vai olhando para isso, vai olhando, vai conversando com isso, vai tirando. Encara, tá tudo bem. Olha, odiar as pessoas, tá tudo bem. Sentir raiva de alguém, tá tudo bem. Sentir ódio, sentir dor, sentir mágoa, tá tudo bem. Você sentir isso, tá tudo bem. O que você não pode, quando você viu que sentiu isso, é manter isso dentro de você.
porque isso é uma energia ruim. Não é uma energia de fluidez, não é a energia da fonte criadora, não é a energia do todo, porque o todo é amor incondicional. É puro amor incondicional, puro, 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 puro. Ele é tão amor que ele te dá qualquer coisa que você quer. Ele nem presta atenção se é bom, ele deixa você à vontade. E quando a gente começa a perceber esses pontos, a gente vai libertando a gente mesmo, libertando a nossa vida, libertando as nossas energias, as nossas amarras. Entende? Então, por exemplo, a Cíntia que está amamentando, a Cíntia tem um bebê. Gratidão por esse bebê. Puxa, eu tive 6 filhos. Quer um bichinho que dá mais trabalho no planeta do que os filhos? Eu estava tão revoltada esses dias que eu adoeci e eu fiquei pensando, eu cheguei a uma conclusão muito óbvia. Eu falei, nossa, até escrevi no Face. Minha irmã colocou lá aqui das ferramentas lá de estou doando minha ferramenta, cansei, sei lá, desse serviço, é vassoura, não sei o que, não sei o que. Gratidão mesmo. Aí, olha porque eu fiz esses dias, a minha irmã foi e colocou isso lá, eu fui e coloquei, devia colocar aí também o ser mãe, porque prestem atenção, Lara, estou há 27 anos, aí eu excluí minha filha mais velha, porque na época dela teve um momento que eu ainda estava um pouco solta, mas se colocar 34 anos, me doando, vivendo a vida para eles, por eles, para eles, 27 anos, me deixando de lado, né? Então, hoje, menos, porque eu tenho só 2 comigo, uma de 11 e o Lucas, né? Lucas vai estar comigo até quando as Medbeds o curarem da síndrome de Down, mas eu vivo para eles. Nesses últimos 27, na verdade, 34 anos praticamente, eu viajei sozinha agora para a Bahia, eu nunca tinha feito isso, nunca deixei meus filhos para trás, nunca deixei de viver minha vida em prol deles, e fiquei pensando, bem-vindo, Virgílio, e fiquei pensando assim, que desperdício de vida, né? Que desperdício. Porque eu me doei, eu me entreguei a vida inteira para esses meninos, me matei de trabalhar para dar o meu melhor para eles, fiz tudo o que eu podia para dar a vida que eu podia dar para eles, e olha que foi bastante. Os primeiros 12 anos dos 27 aí, desde o Lucas, eu praticamente sustentei meus filhos sozinha. Muito pouco o pai ajudava financeiramente, então eu me matava de trabalhar, vocês não têm noção. Eu saía para vender minhas coisas, às vezes era com o filho no braço, sacola, não sei o que, a pé. Quando eu ia passear com meus filhos, era um na barriga, um no braço, outro no outro. E eu ia passear com sacola ainda para ir na casa de alguém, me distrair um pouquinho, porque o pai dele estava passeando de carro, porque ele tinha carro. Mas eu ficava de lado. Então, foi muito sofrimento e muita dor e muita luta para criar meus filhos, e eu fiquei esses dias na cama e eu fiquei pensando, poxa vida, né? Vale a pena? Valeu a pena? Para quê? Eu me entreguei, me doei tanto para esses filhos, para quê? Não tem valor nenhum, agora eu tô aqui, ó. Gente, isso é uma ingratidão da minha parte. É verdade. A gente entrega a vida da gente todinha para eles, eles crescem e vão embora. E vão voltar só quando você estiver precisando realmente, não tiver mais jeito. Muitos nem assim vão voltar, vão te pôr no asilo. Mas eu fiz o meu papel. Eu cumpri o meu compromisso, que eu assumi de tê-los. Eu dei o meu melhor. Eu tenho que olhar para isso, não para a atitude deles, não para o fato deles estarem indo viver a vida deles. Não, eu não tenho que olhar para eles. Eu tenho que olhar para mim e ter orgulho de quem eu fui e ter gratidão porque eu fui a minha melhor versão. E eu cometi erros também com eles, lógico. Mas eu sei que a minha consciência é tranquila porque eu fiz o meu melhor.
E foi uma escolha que eu tive. Eu poderia ter tirado, abortado, poderia ter evitado, poderia ter feito outras escolhas. Mas a escolha que eu fiz foi colocá-los no mundo. E o meu filho, esses dias que estava no exército, hoje ele está vindo embora, deve chegar amanhã, depois, ele falou para mim, mãe, você não sabe como que você é elogiada aqui no quartel. O tempo todo te elogiam, porque falam que você me deu uma educação divina, maravilhosa. Aliás, ele é um serzinho de luz, né? E eu falo realmente. Todos os meus filhos são muito elogiados. O relacionamento deles comigo pode não ser o melhor do mundo, mas o relacionamento deles com as pessoas no mundo, eles são educados, eles são gentis. Então, eu fiz muito bem o meu papel. E se eu estou criando uma historinha na minha cabeça, uma historinha idiota e imbecil de querer que eles fiquem presos na minha asa, na minha aba, é um ego, entende? Eles não têm que ficar presos em mim. Eles não têm que ficar a vida toda comigo. Eles têm que viver a vida deles. E eu tenho que encontrar um parceiro, um companheiro que sim, esse sim vai ficar do meu lado. Um marido, um namorado. Isso é correto. Então eu não tenho que ficar falando, ai, arrependimento de ter sido mãe, me entreguei, me doei, fiz o meu melhor e eles simplesmente foram embora. Que ridículo, né? Eu estou negando toda a minha história, todo o compromisso que eu tive, todo o papel importante que eu tive na vida de outros seres humanos. Eu estou me negando a mim mesma. Entendem? Eu estou falando para mim que não valeu a pena eu ter sido a mulher maravilhosa e abençoada que eu fui na vida deles. Então são coisas tão sutis que a gente não percebe. É puro ego. Vaidade, orgulho, sei lá que palavra dá, e já tô ficando cansada, vocês me perdoem, mas já tô ficando até zonza, porque eu falo demais, né, gente? Haja energia, porque eu ponho muita força no que eu falo. Bom, resumindo, né, por isso que eu não gosto de ter script, porque eu gosto de falar com a minha alma. E eu acho que é por isso que a espiritualidade acha que eu vou chegar nas pessoas mais simples, e eu espero chegar, sim, naquelas que precisa, para a gente reconstruir a nova terra, com consciência de quem somos de verdade, independente de estudos científicos e não sei o quê, você precisa se empoderar, ser a sua melhor versão para você. A partir do momento que você entende que você precisa trabalhar todas as suas dores e sombras e mágoas e rejeições e abandonos, porque aí você vai encontrar a fonte criadora, que é um ser muito poderoso, que é você. Ninguém mais vai te derrubar, nem situação nenhuma. E você começa a comandar seu universo, você entrou ali no fluxo. E tudo que você quiser vai vir para você. E é muito simples isso. E devemos também ensinar para as nossas crianças, né, Cíntia? Esse poder. Prestar atenção em como estamos criando-as, para a gente não criar memórias ruins na vida dos nossos filhos, né? Traumas. Às vezes uma simples palavra, nossa, como você é burro. Às vezes uma simples palavra faz a criança ter trauma. E às vezes a gente fala assim tão inocentemente, sem querer, tão assim espontâneo, porque a gente não sabia que isso criava trauma. Então, gente, é observar nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. Isso é que vai mudar a nossa vida, ok? Cíntia caiu da live. Bom, chega por hoje, já falei demais, já estou aqui, ó, precisando descansar. Gratidão muito, muito grande, a gratidão à companhia de vocês, Joyce, Mafalda, Zumira, né? Gratidão por vocês me suportarem, Mafalda e Joyce está comigo há anos, me suportando. Essas meninas são guerreiras, viu, gente? E eu espero que muito, muito em breve a gente esteja juntas. Tenho muita fé nisso, viu, gente? Que a gente esteja presencialmente juntas, trazendo transformação para a vida de todas as pessoas, cada um com a sua contribuição. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão eterna. Na hora que o vídeo subir, eu posto lá no YouTube, aí vocês curtam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade, tá bom? Beijo no coração. Alguém quer falar alguma coisa?
Boa noite. Joyce não quer falar, né, Joyce? Mafalda não quer, então vamos lá. Zumira, quiser falar, Zumira, fica à vontade, tá? Não? Podemos encerrar? Então, mais uma vez, gratidão. Que o nosso canal chegue nos corações de quem precisa chegar, né? Ah, e teremos muito em breve uma live com a Julari, que é uma terapeuta que vai falar para a gente do pós, acho que esse pós-pandemia aí, né? Enfim, vai ser muito bom, tá? Beijo no coração de vocês. Gratidão. Vamos encerrar a gravação.